Fala pessoal, seguinte, fiquei devendo fazer o resumão, ia fazer um PDF, né, eh, sobre a primeira aula. Tô fazendo esse vídeo aqui de teste para ver se vai ficar bom ou não. Se ficar mais ou menos, e dependendo do feedback da turma, eu vou fazer isso para todas as aulas ou para todos os tópicos das aulas. Acho que com o vídeo fica melhor. Você pode, em casa, você pode parar o vídeo, voltar, se não entendeu. Você tem a opção de ver de novo e tal, revisar para a prova, essas coisas. É... Bom, a gente viu na primeira aula, começamos falando sobre a comunicação entre redes, né? Por que que surgiu isso? É... No início, quando eu tinha duas máquinas, eu só conseguia comunicação se essas máquinas fossem do mesmo fabricante. Máquinas de fabricantes distintos, eu não conseguia ter comunicação através de uma rede, por exemplo. Foi para isso que foi criado o TCP/IP, é, basicamente para comunicação de máquinas de diferentes fabricantes, seguiriam a adoção do mesmo pilha de protocolos. O fabricante A implementa essa pilha, o fabricante B implementa a mesma pilha e você tem aí um padrão para seguir. Depois veio a ISO com o modelo OSI, só que o TCP já estava sendo aplicado. Então o OSI virou só um modelo mesmo. Você não existe hoje uma aplicação mesmo. Existe um protocolo de camada 3, de roteamento dinâmico, chama IS ou AES, que é o padrão do modelo OSI. Só que também já está, ninguém usa, nunca vi ninguém usando isso. Enfim, a gente viu que o modelo OSI tem 7 camadas: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede de enlace física. E o TCP/IP eu tenho 5 camadas, divididas na mesma aplicação, só que abstraindo a apresentação e sessão. Tem o transporte, rede, que eles chamam de internet, mas tem a mesma função de rede. Enlace, se não me engano, chama link ou data link, alguma coisa, mas tem é a mesma coisa. E física. Eu falei também sobre PDU, Protocol Data Unit, das camadas de transporte, rede, enlace, né? O protocolo da Data Unit da camada de transporte é o segmento, da de rede é o pacote, da de enlace é o quadro. A gente tem mania de chamar tudo de pacote, mas não. O da camada 4 seria segmento, o da enlace é quadro, ou frame, né, em inglês. A gente viu também, né, que conforme a gente está vendo aqui nessa figura aqui, quando uma máquina deseja transmitir os dados para outra máquina, a gente tem os dados puros, o dado puro, né? Quando ele passa para a camada de imediatamente inferior, né, que seria a camada de transporte, a camada de transporte ele encapsula, coloca um cabeçalho em cima desses dados. Um cabeçalho tem as informações que a camada de transporte necessita. É, e o protocolo da camada de transporte é o TCP/UDP. A gente também viu também que TCP é orientado à conexão, UDP não é orientado à conexão. O DP é utilizado para aplicações de voz, stream, essas coisas, e o TCP para transferência de arquivo, e-mail. Assim como a camada de transporte encapsula o seu cabeçalho, quando ele passa para a camada inferior também coloca o seu cabeçalho. O protocolo camada de rede é o IP. Coloca um cabeçalho IP. A gente vê aqui que já está dentro desse cabeçalho IP, tem um cabeçalho da camada de transporte e tem os dados, também chamado de payload também. Para a camada de rede é indiferente esse cabeçalho da camada superior. Para ele, aqui tanto faz. Ele não se preocupa com isso. Quando ele passa para a camada de enlace também coloca o cabeçalho dela. O cabeçalho MAC, o do MAC address, né? Camada 2, MAC é Media Access Control. O MAC address é o endereço físico
da interface de rede, né? É, então ocorre isso. A partir do momento que ele vai descendo, né, nas camadas, cada camada coloca o seu cabeçalho. A partir do momento que ele chega na outra máquina, ele faz o caminho inverso. Em vez dele descer da camada 7 para 1, vai subir da 1 para 7. Quando chega no enlace aqui e vai passar para a física, ele transforma tudo em 0 e 1, né? Sinal elétrico, a placa de rede, e coloca no meio físico, que seria o cabo. Quando chega do outro lado, a placa de rede lá, né? A interface, vai ler o cabeçalho, vai passar para a camada imediatamente superior, vai retirar o seu cabeçalho, porque para a rede não interessa a informação do MAC address, ele nem sabe que MAC address existe. Assim como a camada de rede passa para a camada de transporte, retirando o seu cabeçalho. E assim, quando chega na camada de dados, só tem os dados, né, puros. Ele não sabe que existe IP, que existe MAC, que existe TCP ou DP. A comunicação é transparente. Esse processo de 1 para camada 7, ele é análogo, acho que eu falei na aula isso também, ao ônibus espacial, né? Que à medida que o ônibus vai subindo, os módulos que não são mais necessários vão sendo descartados. E no final só fica o que é importante mesmo, né? Que é o ônibus espacial chegar no espaço. Aqui ele colocou o tamanho do quadro aqui, né? Do frame Ethernet, que é 1526 bytes. Bom, acho que essa primeira parte é isso. Deixa eu passar para a segunda. Aqui tem aquele mesmo conceito lá do ônibus espacial, só que com exemplo com essas bonequinhas que eu não sei o nome. Aqui está a mensagem, aqui está, aí ele fala, né? A mensagem fica dentro da estrutura do pacote. Ele passa para a camada de transporte, né? Que também é colocada dentro do pacote IP, que é colocado dentro do frame Ethernet. E ocorre esse processo de empacotar e desempacotar. Quando eu estou descendo da camada 7 para 1, eu estou encapsulando, eu estou empacotando. Quando eu pego da camada 1 e vou para 7, eu estou desempacotando. Simples assim. A gente viu também lá que... deixa eu voltar no primeiro slide aqui. A gente viu os equipamentos das camadas 2 e 3. A gente viu que na camada de enlace a gente tem o switch e a placa de rede, né? Basicamente o que tem mapeado as camadas de enlace. Rede, roteador, trabalha com IP. E na física a gente tem o hub, que só trabalha com sinal elétrico. Aqui tem uma foto de um hub. Ele praticamente, externamente, é muito parecido com o switch. Aí ele falando aqui que tem capacitor, resistor, circuitos elétricos, fonte, LED, LEDs de status de colisão, portas RJ45, é mais por curiosidade mesmo. Aqui a gente vê que o hub ele não trabalha com MAC address, né? Ele não tem inteligência para subir para a camada 2, ele não entende MAC address. A única coisa que ele faz é repetir sinal elétrico. Nada mais que isso, ele só trabalha com sinal elétrico. Ele é um dispositivo que o pessoal chama de dispositivo burro, né? Que fala que o hub manda sinal e manda sinal para todo mundo. Então, se essa máquina mandou um sinal nessa porta, a gente está vendo a setinha aqui, né? Entrando nessa porta, o hub simplesmente vai propagar esse sinal elétrico, essa mensagem, né? No caso, o sinal elétrico, para todas as máquinas. O hub manda para todas as portas. E a mesma coisa, se essa máquina for a que tem que responder, se for destinada a ela, quando ela mandar, também vai mandar, o hub manda para todas as outras portas. Também falei, não sei se foi em que turma, um hub é considerado um único domínio de colisão.
Porque quando eu mando a informação, se várias máquinas mandarem a mesma a informação junto, né, a gente vai ter colisão, é um único meio, um único domínio de colisão.